Bom dia! Começamos agora a nossa 10ª aula do curso de Sintaxe do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFMG. Temos aqui nosso tema, Teoria do Caso, primeira parte, de acordo com o que está descrito no capítulo 12 do livro do Eduardo Raposo, A Teoria da Gramática, Faculdade da Linguagem. Okay? Nosso último tema, penúltimo capítulo que vamos tratar desse livro. Então, para começar, o capítulo apresenta um problema que faz uma ligação, um link com o que discutimos em aulas anteriores. Vimos muito em aulas anteriores que há diferenças significativas no que diz respeito à posição de sujeito de orações infinitivas quando comparada à posição de sujeito de orações finitas. Então, vimos que o sujeito de orações infinitivas tem uma ocorrência muito restrita. Por exemplo, esse sujeito pode ocorrer na forma de uma categoria nula, que é o prosão em construções de controle, né? Mas não numa forma aberta, como exemplo 2b. Parece o Fittipaldi ter ganho as 500 milhas de Indianápolis. Em gramática gerativa se faz muito a construção de exemplos em pares que tem uma diferença muito pequena entre os dois e que essa diferença vai causar uma mudança de gramaticalidade, de tal maneira que a gente possa tentar discutir por que essa mudança de gramaticalidade ocorre. Então é isso que ocorre aqui comparando o exemplo 2b com 1b. Né? A contraparte finita de 2b pode apresentar um sujeito. Então, na oração subordinada, parece que o Fittipaldi ganhou as 500 milhas de Indianápolis. É um exemplo um tanto anacrônico. Né? O que é interessante também notar é que além da questão do controle, na realidade aqui tem um erro, né? Não estamos tratando de controle, sim de alçamento. Né? O verbo aparecer um verbo de alçamento. Então deixa eu corrigir isso. Então, questão semelhante ocorre com construções de alçamento, que é o caso aqui em tela. Então, por quê? Né? Porque na construção de alçamento, apesar de ser um pouco diferente, o princípio é o mesmo. A posição de sujeito não pode ser preenchida por uma categoria aberta. Você vai ter o quê? Você pode até gerar o Fittipaldi nessa posição, mas ele terá que se mover. Né? Então, eu teria que dizer, o Fittipaldi parece ter ganho as 500 milhas de Indianápolis, deixando ali nessa posição de base, onde ele é gerado, um vestígio. Então, a diferença entre alçamento e controle, recuperando, é que aqui a gente tem um vestígio e não um prosão nessa posição. Diferente de verbos como querer, querer, que é um verbo de controle. Muito bem, então vamos começar tratando disso. Né? Então, o nosso objetivo dessa aula é discutir por que dessa diferença. Né? Acho que eu comi o final aqui dessa explicação. Então, veremos uma explicação para essa diferença atribuída a uma diferença de caso na gramática gerativa. Daí o nome, teoria do caso. A ela está associada a teoria da regência. Então, nessa primeira parte, no capítulo 12, o Raposo vai descrever questões que ocorrem em frases simples, em orações independentes. Depois, no capítulo seguinte, vamos estudar sobre questões de caso que envolvem construções subordinadas, orações subordinadas, construções mais complexas. Na realidade, pessoalmente, eu acho que teoria de regência é um termo meio desnecessário, né? Porque a regência, na verdade, é uma relação, né, entre duas posições na árvore. É só um adendo aqui. E então, assim, diferentemente da ligação, da teoria temática, da teoria do caso, que são áreas específicas da gramática, a teoria da regência, na realidade, com o tempo, né, nessa teoria, a teoria da regência e ligação,
a regência vai ser usada para explicar um monte de coisas. Então eu não sei se o nome teoria da regência é um nome muito feliz, mas, né, algumas pessoas usaram esse termo. Então, aqui a gente vai tratar de fato de caso, né, nessa aula. Por isso que, inclusive, eu deixei o título da aula como teoria do caso, sem mencionar a teoria da regência. Então, vamos começar com a noção de caso abstrato, né, que se relaciona com a noção de caso em geral. Né? Antes de tratar desse ponto, a gente vai voltar nessa questão que foi mencionada no preâmbulo, que é o licenciamento do sujeito de orações subordinadas, mais especificamente orações infinitivas, né, que necessariamente são subordinadas ou encaixadas em alguma estrutura. Então, os dados apresentados anteriormente sugerem haver uma correlação entre sujeito e flexão, mais especialmente a flexão de número e pessoa. Por quê? Porque se eu comparo aquela oração infinitiva com outra, porém com infinitivo flexionado, que é interessante no português, porque tem essa possibilidade, né? A gente nota que já é possível sim haver um sujeito especificado. Então a gente tem na oração 4A, é importante os deputados assinarem a petição. Essa oração é gramatical, sem probleminha nenhum. Apesar disso, sabemos que as orações principais ou independentes precisam ter flexão de tempo, de tal forma a serem ancoradas no discurso. Razão pela qual não há paralelismo entre orações principais e subordinadas, assim, paralelismo total, né? Então eu não posso dizer uma frase do tipo em 5b, o João ser meu amigo. Uma oração principal, independente, eu tenho que ter o verbo flexionado. Então não dá para eu comparar uma situação com a outra. Né? Na realidade, a gente nem vai tratar das orações infinitivas nesse capítulo, né, nessa lição, mas isso é só uma introdução para dizer, né, que existe uma correlação entre a posição de sujeito e a flexão, especificamente a flexão de número e pessoa, e não a de tempo. Né? Então, é isso que está colocado aqui. A conclusão a que se chega é essa. O sujeito, tanto em orações finitas quanto em infinitivas, deve ser licenciado pela flexão, mais especificamente de número e pessoa. E flexão se refere àquela categoria info, né? Também denominada vulgarmente I, de inflection em inglês. Mesma coisa que flexão. Então, a ideia aqui, né, é que, descartando essa diferença entre orações finitas e infinitivas com relação à posição de oração principal e subordinada, né, a generalização se mantém, que é essa. E quando a gente fala em licenciar, ser licenciado ou licenciamento, a gente pode até fazer um paralelo, né, metaforicamente, com a ideia do licenciamento de um carro. Que eu só posso rodar com um carro pelas ruas da cidade se ele estiver licenciado, no caso é o pagamento de uma taxa de licenciamento. O que significa ser licenciado? Ser legitimado naquela posição. O carro pode até estar guardado numa garagem, mas ele não pode estar em movimento se ele não estiver com aquela autorização. Então é como se fosse assim, os sintagmas nominais determinantes, né, nas línguas, eles precisam ser referendados, autorizados a ocorrer em determinadas posições, senão não dá certo. Essa é a ideia do licenciamento. E aí é que entra a relação entre essa ideia do licenciamento e a noção de caso. Licenciamento em dada posição sintática, que está muito relacionada à noção de função gramatical. Bom, vejamos, voltando, né? Talvez não seja conhecimento de todos, mas é um fato da linguística geral. Então, quem se interessa por linguística em geral precisa saber disso, né? Que o caso é uma categoria normalmente expressa morfologicamente em termos de sufixos que são apostos a nomes ou a determinantes,
de tal forma a apresentarem sua função gramatical ou algum valor semântico. Então, normalmente, a gente chama de caso, normalmente funciona assim, normalmente são sufixos, né, que ocorrem em nomes ou determinantes. Tem línguas que também vão demonstrar diferenças. Aliás, normalmente, né, a língua que tem marcação de caso, desta maneira que eu estou indicando aqui, também apresentará diferenças nos pronomes, porque o pronome tem uma relação muito próxima com os nomes. Então, mas normalmente quando a língua apresenta a marcação de caso só em pronomes, não se diz que ela tem caso morfológico. A gente vai discutir melhor sobre isso mais à frente. Então vejamos um caso de uma língua que não há dúvidas que apresenta casos, né, que é o latim. Poderíamos também falar do grego, mas o latim é uma língua mais conhecida que eu, né, posso te dar exemplos para vocês com mais tranquilidade. O latim tinha 6 casos, né, o latim clássico, distribuídos por 5 declinações. Então, os casos são as várias roupagens que o mesmo nome vai apresentar de acordo com a situação em que ele está na frase. Né? Então, por exemplo, eu estou vestido de vermelho aqui, porque eu estou na minha casa, estou com uma coisa mais tranquila, né? Mais, um outfit mais informal. Se eu estivesse num casamento, teria que estar com outro tipo de roupagem. Se eu estivesse na praia, outro tipo de roupagem, assim por diante. Se eu estivesse na academia, né, e assim por diante. Então, é mais ou menos a mesma ideia. São roupagens que o nome vai trocando à medida que ele muda de posição na frase. E as declinações estão relacionadas a classes nominais, que é uma coisa interessante. Quem se interessa por morfologia, talvez muitas vezes a gente não se lembra que existem classes nominais. A gente só se lembra das classes verbais. Quando fala de classe, diga-se conjugação. Então, no português, todos vocês devem saber que há 3 conjugações. Essas conjugações são determinadas pela vogal temática, né, do verbo, que pode ser estabelecida já olhando para o infinitivo do verbo. E no latim, né, havia 5 declinações nominais. Quer dizer, o nome, quando eu pego um nome qualquer, eu olho para a vogal temática daquele nome, para a terminação dele, eu digo assim, olha, esse nome faz parte da primeira declinação. Porque é como se fosse a declinação seria o mesmo que uma conjugação, né, uma classe de palavras. Então, um exemplo aqui, nós temos alguns exemplos. O nome Puella, aqui está aparecendo com Puellai, né, com o final ai, mas no nominativo, que normalmente é considerada a forma básica, ela termina em A. Então, todos os nomes terminados em A fazem parte da primeira declinação do latim. Tá? E os nomes terminados em us no nominativo, eu não estou lembrado agora qual a declinação, tá? Mas é a segunda, terceira, alguma coisa assim. E aí, na realidade, né, a gente tem, então, aqui uma diferença já, nomes que fazem parte de declinações diferentes. Dependendo da declinação, as roupas também são diferentes, digamos assim. Então, é como se fosse assim, uma pessoa que é como se fosse uma pessoa mais espalhafatosa e outra mais séria. E a pessoa mais séria vai ter o seu guarda-roupa com a roupa de casamento, a roupa de ficar em casa, a roupa de sair, a roupa de ir para a praia, etc, etc. E a pessoa espalhafatosa tem outro guarda-roupa em que vai ter os mesmos itens, porém mais coloridos, alguma coisa assim. Então é mais ou menos isso aí. São classes de palavras, classes de pessoas que vão ter efeitos nessas roupagens. Bom, então aí a gente tem um exemplo no latim, que inclusive está presente no capítulo, que é Paulus puellae bella erossam dat. Então a gente tem aqui a ordem mais tradicional do latim,
que é sujeito, objeto, verbo, verbo no final. Lembrando que o latim, exatamente por essa característica de apresentar casos morfológicos, você podia ter muita mudança no ordenamento das palavras dentro da frase. Então, apesar de essa ser a ordem mais comum, não marcada ou básica, a gente podia ter o verbo no início, a gente podia ter o verbo no meio, um monte de coisas diferentes. Podia ter também o verbo no final, porém colocando o objeto no início. E não tem problema nenhum, não tinha, né? Porque pela terminação de cada palavra, pela sua roupagem, eu sabia, olha, essa palavra é da posição de sujeito. Essa palavra tem função gramatical de objeto. Né? Cada um eu consigo identificar. Como no português, né, a historinha que vocês devem ter estudado em filologia românica, espero, é que com a mudança nas línguas, né, românicas, essa perda, houve uma perda dos casos morfológicos, consequentemente, é como se essas roupas perdem ou as palavras perdem essas roupagens. E aí fica difícil de eu saber, olha, essa palavra está em função de sujeito ou está em função de objeto. Né? É como aquela história, né? O menino bateu no cachorro. Se eu falo, aí tem uma questão pragmática, mas assim, João bateu em Pedro, né? Ouviu Pedro, João viu Pedro. Como é que eu vou identificar, né, se eu tivesse o João, Pedro viu, né? Quem viu quem? Né? Quem é o agente da ação, quem é o experienciador, ou o experienciador e o tema. Então aí a gente tem, voltando aqui à nossa situação, né, essa marcação, Paulus, está marcado com caso nominativo, Poela é dativo, Bela é dativo também, porque aqui, na realidade, Poela e Bela forma um só constituinte, e Bonita qualifica o nome, então ela concorda com o nome, inclusive no que diz respeito ao caso, né? Concorda também em gênero. Né? E aí a gente tem erossam com acusativo. O que isso significa? Nominativo, dativo, acusativo. Significa a função gramatical que cada um desses constituintes tem na frase. Nominativo significa função gramatical de sujeito, dativo, objeto indireto, e acusativo, objeto direto. Então, essa frase se traduziria como Paulo dá uma rosa à menina bonita. Algumas curiosidades no que diz respeito ao caso morfológico, né? É que é o seguinte, isso também está mencionado um pouco no livro, mas não há exemplos assim específicos como os que eu trago aqui. A quantidade de casos morfológicos, a categoria que os expressa e sua, tem um errinho aqui, né? E sua correlação com funções gramaticais ou papéis temáticos muda de língua a língua. Então é interessante que o livro menciona, né, que os casos normalmente expressam funções gramaticais, porém, em algumas línguas também podem expressar papéis temáticos. Isso especialmente, essa questão do papel temático, especialmente também é verificada no latim, porque no latim, eu não mencionei aqui o caso quando a gente tem um argumento oblíquo, que é aquele precedido de preposição. Seja ele uma preposição que indique locativo ou outra coisa. Então, dependendo do tipo de papel temático, se for um locativo, por exemplo, se eu digo assim, eu vou à praia, né? Dependendo, se utilizava o caso dativo. Se fosse outro tipo de preposição com significado, por exemplo, em adjuntos adverbiais, né? Fulano está na praia, em vez de vai à praia. Então, já muda a função temática, já não é alvo, é locativo, e aí se usa outro tipo de caso, que é o absolutivo, que não está mencionado aqui nesse exemplo. Então, quer dizer, mesmo no latim já havia
um sistema um pouco mais complexo do que esse que parece haver aqui, né? Que também é um pouco sensível aos papéis temáticos, né? Então, só para ver outras línguas que têm sistemas de caso morfológico diferentes desse do latim, que é o mais, digamos, tradicional, a gente tem a situação do alemão, né? O alemão tem 4 casos, tem menos casos que o latim. Esses casos são marcados no artigo, não só no artigo, né? Nos adjetivos também. Ou seja, em qualquer categoria com função de determinante do nome. E aí a gente tem esse exemplo. Der Chef hat dem Mitarbeiter des Monats ein Buch geschenkt. Então isso quer dizer, o chefe presenteou um livro ao funcionário do mês. A gente tem aqui uma estrutura semelhante àquele exemplo do latim, porque temos um verbo bitransitivo, com um argumento, né, 2 argumentos complementos, um complemento direto, outro indireto. Só que aqui tem uma pequena diferença porque no complemento indireto a gente tem dentro dele uma estrutura de posse, né? De posse de especificação. Então, funcionário do mês e não funcionário, enfim. E aí a gente tem a situação de caso genitivo aqui, né? Então aqui, aliás, eu acho que aqui tem um erro também. Aqui seria caso genitivo. Só que o caso genitivo ele é marcado, deixa eu acertar isso. Ele é marcado da mesma maneira que o dativo. Alguém que seja especialista em latim pode verificar isso. Então a gente tem aqui, o genitivo é sempre que você tem, na verdade, uma especificação do nome, né? Qualificando ou mudando também de posse, alguma coisa assim. E a gente tem aqui em alemão uma complexidade, porque a gente tem 3 gêneros, né? Masculino, feminino e neutro. Então, como o caso é marcado no determinante, a pessoa tem que, isso é especialmente difícil para quem aprende o alemão como segunda língua, tem que saber qual é o gênero do nome com o qual que está nesse sintagma nominal. Então, no caso, o chefe é masculino e está na posição de sujeito, então eu tenho que ter um artigo declinado no masculino, nominativo masculino. Aqui eu tenho que ter dativo masculino, aqui eu tenho que ter genitivo masculino. Aqui eu já tenho um nome neutro, né? Livro é neutro, e acusativo, que está na posição de objeto direto. E aqui, na verdade, é um 0, né? Eu não pronuncio nada. Então, ein Buch, né? E essa situação, o chefe presenteou um livro ao funcionário do mês. Então, é um pouco diferente do latim, porque aqui não é o nome, né, o núcleo do sintagma nominal que recebe o caso. E a gente tem aqui uma situação que é mencionada no livro, no capítulo, que é o caso do finlandês. Desculpem pelo barulho, né? No finlandês há um incrível número de 15 casos, né? Essa grande quantidade se explica pela especificação de diferentes tipos de adjuntos adverbiais ou complementos oblíquos, né? Dependendo, relacionados a funções temáticas distintas, como alvo, locativo e fonte. É um pouco aquela questão do latim que eu mencionei, mas aqui o finlandês leva isso às últimas consequências. O finlandês também é necessário dizer, né, que é uma língua bastante diferente do alemão, também no sentido genético, porque é uma língua de outra família fino-úgrica, que nem é do tronco indo-europeu. Então, essa diferença entre as duas línguas se reflete também uma diferença da origem, né? Então, aqui a gente tem o exemplo em 2, Menem Tom Stone, vou ao escritório, né? Então eu indico alvo do movimento. Estou no escritório, olen tomistossa, toimistossa. E venho do escritório, tu len toimistosta.
Então aqui a gente tem 3 casos distintos, caso ilativo, caso inessivo e caso elativo, para indicar essas diferenças de função temática, função de temática alvo, locativo e fonte. Então isso é uma curiosidade para vocês verem como que o caso morfológico pode ser diferente de língua a língua. E agora a gente chega na noção de caso abstrato, que é a que mais nos interessa agora, porém para chegar a ela a gente precisava, né, que vocês soubessem o que é o caso morfológico especificamente. Então o Chomsky, né, nessa obra de 1980, desenvolveu uma teoria a partir de ideias de Jean-Roger Vergniaud, um linguista gerativista francês, de que o caso morfológico, que é característico de certas línguas, poderia ser ampliado, por assim dizer, né, para todas as línguas na forma de 4 casos abstratos. Então, ampliado no sentido de que, mesmo que a língua tenha 15 casos, como o finlandês, ou tenha 4 casos, ou tenha menos casos ainda, pode ter menos que 4, pode ter mais, né, como o latim tinha 6. E pode ter línguas que, aliás, nem se considera em geral que tem caso, como é o caso do português, né? A gente vai rever essa questão logo mais. Mas ele diz assim, olha, qualquer que seja a língua tem 4 casos, né? Caso nominativo, caso acusativo, caso dativo ou oblíquo. Respectivamente para denotar, né, a função gramatical de sujeito, função gramatical de objeto direto, função gramatical de objeto indireto e a função gramatical de objeto de preposição. Essa questão aqui do caso, a gente vai ter que, como é que se diz, realmente desvincular bastante das línguas, porque inclusive os sistemas de casos nas línguas são muito mais complexos, né? Existem pessoas que se dedicam só a estudar essa questão, como o professor Fábio Bonfim, que estuda línguas indígenas e africanas, e ele vai ver que ele é especialista nessa questão de caso. Então ele vai mostrar que, por exemplo, em línguas indígenas o sistema de caso não é recortado no sentido de nominativo acusativo, é outro recorte, né, que tem a ver com aquela ideia da ergatividade que eu mencionei em outra aula. A ergatividade pega um recorte assim, que é o sujeito do verbo intransitivo, o objeto do verbo transitivo são marcados com o mesmo caso. Enquanto que o sujeito do verbo transitivo é marcado com outro caso. Então dá um nó na nossa cabeça. Mas isso aí se estuda também nessa relação com a morfologia, na marcação de caso morfológico. Então, de início, vamos abstrair de tudo isso. Por isso que fala abstrair caso abstrato. Então, em outras palavras, né, a marcação de caso abstrato, e aí eu uso caso grafado com C maiúsculo, exatamente para mencionar que eu estou falando do caso abstrato, seria uma marcação universal, um fenômeno sintático que funcionaria como licenciamento do DP na posição requerida. Enquanto que o caso morfológico, aí grafado com C minúsculo, seria específico de certas línguas e não deriva diretamente dos casos abstratos, apesar de ter certa semelhança com eles em muitas situações. Uma grande crítica que pode se fazer a essa teoria é que ela se baseia nas línguas ocidentais, né? No inglês, no francês, no alemão, né? E que exatamente quem estuda línguas minoritárias, línguas totalmente diferentes dessas que a gente está mais acostumado a estudar, alguém poderia se questionar assim, será que a teoria do caso abstrato seria essa? Mas enfim, vamos considerar, né, essa teoria aí e ver como se faz por isso que se diz o nome teoria da gramática, né? A gente tenta trabalhar com as categorias e ver até onde a teoria funciona, né? E a gente continua teorizando e revendo essa teoria de tal maneira que ela possa ser melhorada no futuro. Algumas curiosidades no que diz respeito ao caso abstrato, né?
Alguns gramáticos, tanto de orientação tradicional, gramática tradicional, como Napoleão Mendes de Almeida, quanto de orientação moderna, no sentido da linguística moderna, como Matoso Câmara Júnior, consideram que há um resquício do sistema de casos morfológicos latinos no português padrão, que reflete bem a diferença entre os 4 tipos de caso abstrato. Então vamos lá, né? Nós temos pronomes do caso reto, tanto é que na gramática tradicional se utiliza esse termo, pronomes do caso reto, né? E pronomes do caso oblíquo. Aqui, na realidade, essa distinção em caso reto e caso oblíquo já é uma simplificação em 2 grandes grupos de casos, né? Mas, na realidade, nós temos aí uma divisão em 3, se a gente for olhar bem. Nós temos os pronomes do caso oblíquo átonos e do caso oblíquo tônicos. Então, os pronomes do caso reto corresponderiam ao caso nominativo. Os pronomes do caso oblíquo átonos ao caso acusativo ou dativo. E os tônicos ao caso oblíquo, que é aquele precedido de preposição. Então, por exemplo, para a primeira pessoa, eu tenho a forma eu. Para primeira pessoa, objeto, né? Eu tenho me, tanto se eu tiver objeto direto quanto se eu tiver objeto indireto. E para o caso oblíquo, eu tenho para mim. E somente na terceira pessoa há a distinção entre acusativo e dativo. Então eu diria, eu o vi e eu lhe dei um livro. Essa diferença aqui entre o e lhe diz respeito exatamente à distinção entre caso acusativo ou dativo, né? No português brasileiro falado, então não o padrão falado, culto ou popular, e aí a diferença entre o padrão e o popular será maior, evidentemente, né? Essas distinções estão se perdendo, essas distinções entre pronomes nas diferentes posições, né? Com maior desuso de pronomes críticos em favor de pronomes fortes. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar eu encontrei ele e não eu o encontrei, que vai ser muito associado ao quê? Pessoas, uma situação formal, pessoas escolarizadas, né? Ainda vão utilizar eu o encontrei, mas pessoas no dia a dia, na rua, não vão usar essa forma que a gente estuda na escola. Então é só para mencionar, né, que essas distinções que são mencionadas no livro do Raposo, no capítulo, elas na realidade se aplicam, né, ao português padrão, não exatamente a todas as variedades do português. Então nessas variedades do português do Brasil popular, a gente teria ainda esse resquíciozinho de caso morfológico quase inexistente. Eu diria que já praticamente se perdeu por completo. Ainda vamos ter uma diferença na segunda pessoa, né? Eu vou dizer você veio e eu te vi, mas a depender também, né, tem uma variação entre o te e o você. Então eu posso dizer eu vi você, não vai ter diferença nenhuma entre a forma nominativa e acusativa.